Quem senta-se à mesa neste episódio é Aline Albuquerque, compositora e cantora. Aline, seja muito bem-vinda ao Pode Vir. Comecemos com o nosso brinde inicial de boas-vindas. Tchim, tchim. Olá, Cavalcante Júnior, tudo bem? Que bom estar aqui com você para conversarmos sobre música, para conversarmos sobre sonhos, os sonhos que nunca envelhecem. E Aline, na música Desejo, que também é título do teu primeiro álbum, você diz: redemoinhos, tempestades, não me impedem de sonhar todo esse sonho que é tão bom. E eu pergunto, que sonho é este que você está vivendo agora? É uma emoção para mim, assim, diferente, né? Ouvir você me anunciando como cantora e compositora. Deixar inicialmente meu agradecimento, né, pelo convite, estou muito feliz por estar aqui. Dizer que eu não sou cantora. Eu virei uma compositora que aprendeu a cantar muito recentemente, né? Eu não cantava, não tenho um histórico de quem cantava, nem no banheiro. Eu tenho uma preparadora vocal, uma professora de canto, que me ajudou a realizar esse sonho de conseguir cantar, né? E eu realmente tive um preparo para poder gravar esse álbum, porque minha ideia inicial, quando eu comecei a compor as músicas, era chamar pessoas que cantam, que são próximas a mim, para cantar. E aí, como eu cantava na composição para mandar para o produtor, para o músico que fazia os arranjos, ele pegou e me disse, né, olha, você tem um timbre legal, você podia fazer umas aulas de canto para você mesmo cantar. E aí, como o sonho já era sonho grande, né, eu pensei, vamos colocar mais elementos nesse sonho, bora lá para o desafio. E aí, acabou que eu gostei, né? As pessoas estão gostando do resultado, eu realmente achei que ficou legal. Eu me dei essa chance, né, de ver se eu aprendi a cantar, para ver se eu estava à altura de cantar as músicas, junto com esses meus amigos, que eu convidei, os amigos que eu tinha em vista, né, para partilharem desse sonho comigo. E aí eu achei curioso e muito bom você começar por esse trecho de Desejo, casou muito com o que eu queria falar inicialmente, que é quando eu compus essa música... Mas antes de você dizer, eu quero só te dizer que o teu Desejo, o álbum, é um encanto. Obrigada. Eu passei esses últimos dias escutando, eu escutava você e escutava Marisa Monte. As duas se complementavam belíssimamente. Que lindo o teu trabalho no álbum Desejo, que eu recomendo que vocês escutem. Ele está nas plataformas de áudio e de vídeo. Obrigada. Muito obrigada. Fico muito emocionada, ainda mais citando a minha musa. Uma das minhas musas inspiradoras, Ave Maria. Nessa música Desejo, eu estava realmente olhando pela janela e pensando no meu desejo pela vida. E aí, para te responder essa pergunta, eu posso lembrar que ontem mesmo eu estava comentando com amigos, assim, que eu estava lembrando de um episódio em que um colega de faculdade me disse, quando eu fiz farmácia, assim, em 1997, no primeiro semestre da faculdade de farmácia, eu fui dar uma aula numa disciplina lá de física para ciências biológicas e me preparei muito para esse seminário, subi lá no palco, no anfiteatro, lá no PC. E aí, durante a minha apresentação, teve um momento em que eu estava muito nervosa e meus lábios começaram a tremer, né? E aí eu lembro que eu falei isso, eu disse, meus lábios estão tremendo. E continuei, né? Quando terminou a aula, ele chegou e disse, Aline, o que foi aquilo que você disse? Você disse, meus lábios estão tremendo. Eu disse, foi. Aí ele disse, eu estava olhando para ti, pensando, meu Deus, essa menina no primeiro semestre está aí em cima falando, que coisa incrível. Quando tu falou isso, eu pensei, ela é igual a mim. E aí, nem prestei mais atenção no que tu estava dizendo. Como que você faz isso, né? Estraga a apresentação dizendo isso. E aí eu achei curioso, porque realmente eu estava me expondo, né? Foi um momento em que eu estava muito nervosa e eu achei que compartilhar esse sentimento de nervosismo era uma coisa que ia me acalmar. E aí eu lembro que o que ele falou teve uma ressonância forte em mim. Assim, eu pensei, olha, eu perdi a admiração e o respeito dele porque eu me expus, né? E passei, claro que não pelo que ele falou, mas pela ressonância que teve em mim por uma questão minha, né? Da minha história, de quem eu sou, enfim.
E eu lembro que eu guardei isso, assim, eu passei um tempo reprimindo, sabe, minhas fragilidades, os meus desejos que pareciam tolos, que pareciam ridículos, que pareciam inalcançáveis, porque eu não deveria me expor, né, para não perder o respeito, não perder a tal da admiração. E isso me fez tolir realmente durante muito tempo, né, desejos e vontades que eu só vim me permitir, assim, revisitá-los com a maturidade, com a análise, né? Porque eu também sou fruto da minha análise de muitos anos. E esse foi um dos desejos que começou de forma muito, muito espontânea, de forma muito curiosa também. Eu gostaria de compartilhar com vocês como foi que começou, porque é uma coisa bem, bem importante para mim, assim, marcante para mim. Mas especificamente... Vamos guardar essa informação para daqui a pouquinho. Como foi que começou? Como é que uma farmacêutica, mestre, doutora, estudante de medicina, se torna cantora e compositora? Daqui a pouco a gente vai saber sobre isso. Foi preciso muita paciência para lidar com esses redemoinhos, essas tempestades? Sim, com certeza, né? Paciência, resiliência, persistência. Acho que essas são as palavras assim que são meus mantras, né? E muito investimento pessoal também, né? Sim, sim, investimento pessoal, mas especialmente assim no que se refere à música, que é uma seara completamente nova para mim, que eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz, que foi começar a investir em algo não através da formação e do estudo, né? Porque a minha história é na universidade, né? Toda vida que eu penso em fazer alguma coisa, por onde é que eu começo? Vamos lá, vou fazer o curso, né? Eu vou lá para a graduação, eu vou lá. E a música foi uma coisa assim totalmente espontânea, né? Que aconteceu de forma espontânea, que aconteceu de forma totalmente despretensiosa, ainda é muito despretensiosa. Eu tenho recebido feedbacks das pessoas próximas, dos meus amigos, né? Dos amigos, muito lindos, assim. Eu estou guardando tudo isso na caixinha, inclusive na caixinha do meu coração, porque está me alimentando, né? Me renovando as minhas forças, assim. E as pessoas têm repetidamente me dito, né? Sucesso, eu desejo a você muito sucesso. E eu repito muito honestamente que é esse feedback, o sucesso que eu esperava, sabe? Eu esperava poder partilhar com as pessoas. Obviamente que se eu puder partilhar isso com um número maior de pessoas, eu vou ficar muito feliz. Mas esse feedback que eu estou recebendo das pessoas que já estão ao meu redor é realmente o sucesso que eu almejava com esse trabalho, sabe? Porque ele foi muito, muito espontâneo e despretensioso, assim, e me deixou muito feliz. Como é que você tem reunido todas essas pessoas que moram em você? Essas pessoas que moram em mim, elas emergem assim, né? Surgem em pontos específicos da minha vida, mas as pessoas que afloram o que eu tenho de mais sentimental, do que eu tenho de mais emotivo, elas começaram a aflorar de forma mais veemente depois que eu fui mãe. Eu acho que a maternidade foi que foi um divisor de águas assim muito grande na minha vida, sabe? Ser mãe me fez pensar que eu tinha uma obrigação mesmo de ser completa, feliz e eu, para muito mais do que cuidar e orientar, ser espelho para as minhas filhas, sabe? Ser mãe me fez entender que a forma mais importante de educar é fazer e ser, né? Porque elas aprendem muito mais com o que elas veem do que com o que eu digo para elas, sabe? Olha que lindo. A forma mais importante de educar é fazer e ser. Eu aprendi isso, estudando, observando, porque foi isso que eu fiz quando eu decidi, né? Porque foi uma escolha mesmo a maternidade. Eu tentei, né? Conscientemente, assim, tanto a minha primeira filha quanto a segunda. E aí era um desafio, né, para mim, como que eu vou aprender, né, a ser mãe, assim, a gente não acredito que nasça sabendo. Claro que tem os exemplos, né, que tem a nossa história de vida, mas acho que como para tudo na vida, educar, que é a coisa para mim a mais importante, tem que ter esse preparo, né? E eu li, ouvi, pesquisei para poder ir aprendendo, e fui aprendendo isso, né, na minha própria análise também. Qual a idade das tuas filhas hoje? A mais nova tem 5 e a mais velha tem 11 anos. Então, a gente está falando aí de um projeto de 11 anos. Sim. De reeducação de si mesma. Sim, é verdade. É isso mesmo. E, Aline, a gente parte agora para um intervalo
E o nosso intervalo ele é literário. A gente pede para que a nossa convidada traga um livro para compartilhar e, se quiser, possa ler algum trecho. O que foi que você trouxe para compartilhar com a gente? Eu achei lindo esse pedido, fiquei feliz com ele. Eu trouxe o livro que eu estou lendo nesse momento, que é do Pedro Salomão. O Pedro Salomão é um poeta, um Mostra aqui cantor. para a gente. Ele chama... Eu mesmo sofro, eu mesmo me dou colo. Isso. Do Pedro Salomão, da editora Planeta. Isso. O Pedro Salomão, ele é um poeta muito sensível. E o que me tocou muito, eu estava folheando livros assim e achei ao acaso. Depois que eu vi que ele é bem famoso nas redes sociais, assim, que ele tem muitos seguidores, mas eu realmente o achei ao acaso, né? Não foi indicação. E aí o que eu percebi que me chamou muita atenção e eu me identifiquei é que ele, além de ser muito sensível, de ser um poeta maravilhoso, ele se expõe, sabe? Ele permite se expor muito, assim, expor os sentimentos, expor o que ele pensa. E eu tô nessa fase, né, de exposição hard, nível hard. Então eu super me identifiquei com ele. Eu até marquei mesmo um trechinho aqui para ler. E aí, esse trecho ele fala... Ó, então, lê para a gente Pedro Salomão. Então, um amor costumeiro, que não enjoa, que não ecoa, mas que acontece todo dia. Não aguento mais amores que pegam fogo. Eu não quero fogo, eu quero água, 2 litros por dia. Um amor que me molha, porque 70% de mim é água e os outros 30% estão encharcados de nós dois. Que lindo. Então, esse foi um poema do livro Eu Mesmo Sofro, Eu Mesmo Me Dou Colo. E que título lindo. Aline, a gente quer saber agora sobre o começo. Como é que essa exposição hard, usando as tuas palavras, começou na tua vida como compositora e cantora? Então, como foi que começou? Eu sempre gostei de escrever. Escrever poemas, escrever sentimentos, escrever para as pessoas que eu gosto. E aí eu sentei num momento de sofrimento assim, para a minha família. A gente tinha acabado de descobrir que meu primo, filho de uma prima muito próxima, que eu tenho como irmã, ele, com 22 anos, tinha recebido diagnóstico de câncer. E a gente sabia que era um câncer bem difícil, assim, né? Que era um quadro bem difícil. E... quando eu sentei na verdade, eu sentei para escrever algo para ela, sabe? Eu queria escrever para ela, para o marido dela, que eu considero como primo também, para o irmão dele, né? E aí, quando eu sentei para escrever, Cavalcante, eu comecei a ouvir uma melodia. Enquanto eu escrevia, eu acabei não escrevendo diretamente para eles. Eu lembro que o pensamento que estava na minha cabeça era a brevidade da vida, assim, né? Como a vida é breve, como as coisas pegam a gente de surpresa, assim. E eu sentei com esse pensamento e a letra e a melodia começaram a vir como, sinceramente, se alguém estivesse soprando ao meu ouvido, sabe? E aí eu comecei a escrever e pensar e mudar a letra e a melodia vinha. Eu disse, não, eu vou ter que cantar isso, né? Porque está diferente, assim. Antes eu já tinha feito musiquinha para minha filha, uma musiquinha no aniversário do meu marido, mas era algo assim muito singelo e muito... eram melodias que eram muito parecidas com as canções de Niná, pronto, que eu ouvia quando criança, né? E essa era diferente, assim. E aí eu gravei, escrevi, né? Refiz ali, passei uns 2 dias refazendo a letra, e aí gravei os áudios. E aí, todos os dias, do dia que a gente recebeu esse diagnóstico dele ao dia do falecimento dele, foram 12 dias. Todos os dias, nesse período, eu sentava e pensava numa música diferente, sabe? Foram 12 dias e foram 12 músicas, assim. E foi muito impactante, assim, para mim. Eu comecei a compartilhar, né, com os amigos, porque era uma experiência, parecia que aquilo estava guardado assim há muito tempo e que estava saindo e que eu não tinha controle sobre aquilo. Eu achei engraçado, porque foi justo numa época que a gente estava terminando as provas do semestre. A gente estava fazendo uma prova atrás da outra, e eu mandando para os amigos, inclusive para as minhas amigas da faculdade. E elas, Aline, o que está acontecendo? A gente aqui estudando para as provas. E tu está escrevendo música, como assim? E aí foi isso, né? Eu comecei a escrever, comecei a compartilhar. E uma das minhas amigas, essa é minha amiga desde a época do colégio,
ela pegou e mandou para o namorado dela, que faz aula de violão com um músico, que é produtor musical. E aí ele compartilhou, porque ele ficou impactado, assim, né? Obviamente, todo mundo, inclusive eu, pelo fato de eu nunca ter estudado música, não saber tocar nenhum instrumento, e estar pensando em melodias assim. E aí ele mandou para esse músico e ele fez um vídeo curtinho, com um arranjo. Ele pegou o violão e fez um arranjo de violão com a melodia que eu tinha feito, cantando. E aí eu achei lindo, né? Ele me mandou de volta. E a gente começou a se comunicar e ele disse, olha, continua, porque é incrível, que legal e tal. E aí eu acabei combinando com ele que eu ia contratá-lo para isso, né? Para ele fazer as cifras. Arranjos. Isso. E aí me devolver cantando e tocando as músicas que eu mandava a letra e mandava os áudios para ele. E a gente fez isso durante um período e não parava, assim, né? Não parava. Muitas músicas e vinham. Tem 7 no álbum, porque tem todos os custos, né? Tudo envolvido na gravação de um álbum. Mas hoje tem 42. 42 composições. De junho para cá. Foi em junho que começou, né? Então, da dor, você fez poesia da dor. Sim, sim, foi isso mesmo. É lindo ouvir você falar isso. E 7 entraram no álbum. E 7 entraram no álbum. E aí, quando você chegou no estúdio, você se assumiu cantora? Eu te juro que eu não me assumo cantora, não. Ainda não. Mesmo que nós, os teus ouvintes, Sim, né, sim. Mesmo. Reforcemos para você. Sim, o teu canto é belo, as tuas composições nos tocam. Obrigada. São sensíveis. Obrigada. E talvez justamente por isso, porque elas saíram daquele momento de dor, de pesar, Sim. e você fez desse momento leveza. Sim. Na leveza que na arte se torna o belo, a beleza. Sim, é verdade. E aí, depois disso, vários momentos, assim, muito... Você falou especificamente de uma música, mas você já ouviu o álbum? Tem momentos, em algumas músicas, por exemplo, que são mais animadas, em que meu olhar mudou, né? Eu estava numa festa e vendo um casal, ela estava dançando e balançando a saia, e o companheiro, marido, não lembro, olhando para ela, assim, boquiaberto, né? Embasbacado, para aquele balançar de saia. E aquela cena, assim, ficou, sabe, gravada, assim. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei imaginando aquela cena e veio uma história, e daí veio uma música. Então, passou a ser assim, sabe? E a beleza do teu álbum também são as parcerias, né? Os teus parceiros, as tuas parceiras. Como é que elas chegaram para ti? Sim. São belas as Sim. parcerias que você faz. Sim, obrigada também, acho. Sou muito feliz por elas. O curso de medicina é um curso que, normalmente, ele toma muito, muito do nosso tempo, né? Da nossa rotina. E aí, a gente sabe que acaba convivendo com as pessoas que estão ali naquele contexto por um motivo óbvio. A gente passa muito tempo junto, né? E fica preso ali dentro daquele... E aí, eu conheci pessoas maravilhosas e tenho 2 amigas da minha sala que estudam comigo, que são cantoras, que gostam de cantar. Uma delas é cantora no Shalom já há bastante tempo, que é a Manuela Salles. Ela, inclusive, é dentista e é uma pessoa maravilhosa. E a outra é jornalista, é uma pessoa exuberante e também ama cantar, que é a Camila Távora. E elas 2 foram as pessoas que eu primeiro chamei por serem minhas amigas e gostarem muito de cantar. Em todas as festas que a gente participava, tinha um microfone, uma se oferecia e chamava a outra, e elas sempre cantavam. E eu era sempre a que dançava, né? Eu não era a que cantava, não. E aí eu pensei nelas inicialmente, assim, quando eu pensei nas músicas, em gravar um álbum, eu pensei, não, elas vão cantar, né? Eu vou lá só para dizer como é que eu pensei a música. Foi assim inicialmente. E o terceiro cantor, amigo, que está lá, é meu professor. Ele foi meu professor na faculdade, é meu vizinho de porta, é o Rodrigo Vieira, que é gastroenterologista. Pessoa maravilhosa, e como a gente mora no mesmo condomínio, ele tem essa energia, ele ama cantar. Inclusive, ele também fez odontologia antes da medicina, mas ele teve um momento na vida em que ele ficou indeciso se ia levar a carreira de cantor adiante ou não. Ele foi convidado para ser vocalista de uma banda aqui, e houve esse momento em que ele ficou balançado para saber se ia seguir essa carreira. Não seguiu, mas ele ama. Qualquer oportunidade que tem para cantar, ele está lá, né? É super disponível, gente muito boa.
E aí eles foram os cantores 3 que eu convidei, e fora eles o Márcio Cardoso, que é o produtor, é o músico de verdade da história, né? Foi ele que fez os arranjos, ele canta também, ele tem álbuns, e aí eles 4 cantaram comigo aí, 4 canções que para mim, desde quando eu escrevi, eu já estava pensando na voz deles cantando essas músicas. Então, os teus parceiros são exemplos de múltiplos eus. Se a gente pega aí o Fernando Pessoa e os seus múltiplos heterônimos, aqui nós temos o exemplo de que você pode ser jornalista, e cantora, e compositora, e farmacêutica, e médico, e dentista. Todos esses eus cabem em um só eu. E a minha pergunta é, restam muitos sonhos para serem realizados? Eu tenho ainda muitos sonhos para serem realizados. Eu acho que essa oportunidade, esse privilégio, né? Porque eu tenho noção de que é um privilégio também estar num ambiente em que lhe permita, que dê suporte, né? Minha família, meu marido, né, que me dão um apoio, eles são essenciais, assim. Eu sei que tem muitas pessoas que têm muitos sonhos e muito talento, inclusive muito mais talento que eu, e não têm essa oportunidade. Mas, por outro lado, muitas vezes nem é a falta da oportunidade, é a dificuldade de se expor, né? É a dificuldade de pensar que aquele desejo que parece algo inalcançável, ele realmente, se você depositar energia, né, e se imaginar realizando esse movimento necessário, porque para tudo você precisa gastar energia, né? Tem uma energia que é gasta, o tempo. Mas, no caso da música, para mim, esse tempo dedicado às composições, esse tempo dedicado a cantar, é um tempo que não me é tomado. Ele é um tempo que que me refresca a alma, assim, que me renova a alma, né? Então, tem outros sonhos, sim, inclusive dentro da medicina, a psiquiatria, talvez a pediatria, tudo isso vai me demandar muito tempo também, ainda tem muitos projetos aí que eu penso envolvidos em tudo isso, mas eu também estou aprendendo, com a maturidade e com a minha análise, a sonhar, levar adiante, executar o meu sonho e viver e aproveitar e me regozijar dos resultados daquilo sem já estar pensando na próxima coisa, sabe? Antes eu fazia muito isso, assim, de mim, né, me planejar e me programar, mas nesse momento, se você me perguntar, eu lhe digo, existem, mas eu não estou pensando neles, eles estão guardados numa caixinha porque eu estou aproveitando os resultados desses sonhos que eu estou realizando agora. Você está curtindo esse presente. Sim, exatamente. Sem antecipar o futuro. Exatamente. Que lindo. Mas lembre-se, você ainda tem umas 30 canções aguardando para serem gravadas e disponibilizadas para nós, os teus ouvintes, que queremos conhecer mais do teu trabalho. Sim. Hoje nós estamos conversando com a Aline Albuquerque, autora do álbum Desejo, disponível nas plataformas de áudio e de vídeo. A Aline é compositora, cantora, se diz que está se descobrindo cantora, mas já tem um trabalho belíssimo para ser escutado, Desejo. E, Aline, essa oportunidade que você está vivendo, nem muita gente consegue viver, né? Uhum. A sua trajetória é um grande exemplo do tema que nós estamos trabalhando hoje, que os sonhos nunca envelhecem. Uhum. Então, para quem está nos escutando e nos acompanhando, o que você diz para essas gerações que pararam de sonhar? Então, para sonhar, como você mesmo falou, né? É preciso... para sonhar não é preciso nada, mas para realizar os sonhos é preciso muita coisa, né? É preciso um ambiente, é preciso conseguir ter a perspectiva de que sonhar é permitido. E claro que eu tenho consciência disso, né? Tem muitas outras coisas que vêm antes, necessidades básicas, essenciais, antes de você se permitir sonhar. Até a capacidade de se permitir sonhar depende de muita coisa, além da própria força de vontade do indivíduo, né? Mas para as pessoas que estão numa condição de ter um meio, né? Estar no meio que permita com que esses sonhos virem realidade, o que eu posso dizer é... Quando eu contei no comecinho aquela história da exposição, que eu tinha me
me tolhido durante muito tempo para não expor as minhas fragilidades, a partir daí eu comecei a relembrar que todos os melhores momentos da minha vida, os momentos mais inesquecíveis, aqueles que me deixaram mais feliz, que me preencheram mais, não foram momentos em que eu estava me tolhindo, que eu estava não permitindo que a minha fragilidade fosse vista. Foram, ao contrário, foram momentos em que eu estava escutando a mim, escutando os meus desejos, as minhas vontades, escutando as pessoas, as histórias das pessoas ao meu redor. Então, essa escuta, ouvir e permitir com que eu estou ouvindo, com que os meus desejos fluam e virem realidade, isso fez com que as melhores coisas da minha vida acontecessem, sabe? Então, se escute, né? Se eu puder falar para as pessoas algo, escute-se, né? Permita-se se escutar, ouvir o que tem dentro de você, o que você gosta de verdade, o que faz o seu olho brilhar. Nem tudo que a gente gosta, que a gente sonha, vai ser a nossa profissão, né? Isso é uma coisa também que eu tenho ensinado às minhas filhas, assim. A gente vive numa sociedade muito em que as coisas são muito engessadas, né? E causa estranheza, assim. Como assim? Mas quer dizer que ontem você estava fazendo tal coisa, agora você está fazendo essa daqui, então você não sabe o que você quer? Então você... Né? Isso é uma coisa que eu ouço, que eu percebo, assim, né? Muito nas pessoas. Mas a gente... realmente é difícil, né? Você escolher várias coisas e ser bom em todas elas profissionalmente, mas a gente pode mesclar, né? Coisas que vão ser a nossa profissão, nosso ofício, nosso ganha-pão oficial, com outras coisas em que a gente vai se dedicar, esperando não necessariamente remuneração, retorno financeiro, mas amor, mais compartilhamento de felicidade, preenchimento de outros bens essenciais que não o financeiro, né? Então, o meu pensamento é que a gente abra a mente para isso e que a gente se escute, para permitir, né? com que o que a gente guarda, às vezes, por muitos anos, aflore. Porque eu acho que todos nós, todos, sem exceção, temos talentos, no plural, né? E que muitos desses talentos, eles não emergem, eles não vêm à tona, porque a gente está num contexto que não permite que isso aconteça. Eu realmente acredito nisso. Depois dessas palavras pronunciadas com as cordas do coração, palavras da alma, eu só tenho a te agradecer por tua vinda ao Pode Vir, podcast da Vida Acontecendo. Muito obrigado por compartilhar conosco, com vocês que nos escutam e nos acompanham, essa linda trajetória que precisou esperar algum tempo. Fez-se farmacêutica, fez-se mestre em farmácia, doutora em farmácia, estudante de medicina, esposa, mãe. E agora, depois de 11 anos de maternidade, lança o seu primeiro álbum, Desejo. Desejo felicidades na tua carreira, na tua vida. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui, estou muito feliz. Obrigada pela acolhida, pela escuta, pelas palavras generosas. Fico muito feliz. E finalizo dizendo que desejo é muito de mim, é muito das pessoas que estão ao meu redor, é muito do que é mais valioso e importante para mim, que são as pessoas e a troca, as experiências com as outras pessoas. E se você me perguntar o que é meu sonho é que desejo que essas músicas que vêm do meu coração, elas possam ser ouvidas por muitas pessoas. Não necessariamente na minha voz, né? Não necessariamente através de mim, mas que elas sejam ouvidas por muitas pessoas. Esse é meu desejo de verdade. Obrigado. E o Pode Vir conta com a ambientação da arte com mesa posta, cerâmica artesanal para usar, apreciar e presentear. Acesse o Instagram, @artecomesaposta.